Fala, fiel. Tamo junto mais uma vez para falar do nosso todo-poderoso Corinthians, e hoje o papo vai ser reto, direto, sem passar pano para ninguém. O torcedor do Corinthians está cansado de ver o time nessa situação, e a paciência já acabou faz tempo. É bonito falar de Copa do Brasil, de título, de alegria, mas quando a gente olha para o que está acontecendo dentro do clube, dá para ver que se não mudar a postura, se não tiver coragem para cortar o que está errado, a coisa vai continuar desandando. E o torcedor sabe disso. O torcedor que acompanha o dia a dia do Timão, que sofre, que gasta, que vive o clube, entende que não adianta ganhar um troféu e continuar preso a jogadores que não entregam, a uma diretoria que insiste nos mesmos erros e a um executivo que não mostra competência. É por isso que eu falo, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, vai ser lindo, mas ao mesmo tempo perigoso, porque tem gente lá dentro que vai querer usar isso como escudo para renovar contrato com quem não merece vestir essa camisa pesada. É sempre a mesma história. Ganha um título, faz um agrado para a torcida e pronto, renova com meio time que já não entrega mais. O Fabinho Soldado, que tá ali como executivo, parece ter uma ligação tão grande com esses jogadores que dá medo de imaginar o que ele vai fazer se o Corinthians levantar a taça. A verdade é que o Corinthians precisa de uma limpeza geral. E não é exagero, não. É faxina de verdade, daquelas que não deixa sujeira em canto nenhum. Jogador acomodado, jogador que entra em campo andando, jogador que não sente o peso da camisa, precisa dar lugar para gente nova, para quem tem fome de vitória. O Corinthians não pode ficar refém de nomes, de contratos longos, de promessas vazias. E tem mais, esse negócio de transfer ban precisa ser resolvido. Não existe Corinthians sem poder contratar. Isso é inadmissível para um clube do tamanho do Timão. É a obrigação pagar o que deve e voltar a ter liberdade para montar um elenco decente. O torcedor sabe que o problema não é só dentro de campo. É também quem comanda, quem decide, quem fecha negócio. E olha, se o Fabinho Soldado continuar no cargo no próximo ano, pode anotar aí, vai ser cobrança pesada. Por que não dá para aceitar mais um ciclo de contratações equivocadas, de apostas caríssimas que não rendem nada? Gastar milhões em jogador que não entrega é fácil. Qualquer dirigente faz isso. Quero ver montar um time bom e barato, competitivo, com jogadores que joguem com raça, com vontade, com alma. Isso sim é competência. E o Corinthians precisa urgentemente de alguém com esse perfil, alguém que entenda de futebol e que saiba garimpar talento, e não só gastar o dinheiro do clube com nomes que nunca justificam o investimento. O torcedor corintiano tá cansado de ser feito de bobo. A cada janela, é a mesma história, promessa de reformulação, de elenco competitivo, e o que vem é mais do mesmo. Jogador caro, com salário alto e futebol pequeno. O Corinthians precisa parar de se iludir. Precisa parar de trazer jogador pelo nome, pela amizade, pelo empresário. Tem que olhar pro que o cara entrega em campo. E, sinceramente, se for para continuar assim, é melhor nem ter esperança de temporada melhor. O time precisa de um choque de realidade. E o Fabinho Soldado, com todo o respeito, não parece ser o cara para conduzir essa mudança. A torcida quer ver resultado, não discurso. Quer ver o Corinthians forte, brigando de igual para igual, não implorando para empatar com um time que está na parte de baixo da tabela. O elenco atual é fraco, e isso tá escancarado. A falta de vontade, a falta de intensidade, a preguiça em campo, tudo isso irrita. E o pior é que parece que ninguém dentro do clube se incomoda. Tem jogador que entra em campo de corpo presente, mas alma em outro lugar. O Corinthians, que sempre foi sinônimo de garra, de raça, de superação, hoje dá sono de assistir. É um time que parece sem comando, sem direção, sem identidade. E o torcedor sente isso. É por isso que as cobranças aumentam. É por isso que a fiel perde a paciência. Porque o Corinthians é muito maior do que esses nomes que estão aí só cumprindo tabela. E a arbitragem, então? Cada jogo parece uma piada nova. A falta de critério é absurda. O técnico Dorival Júnior, mesmo tentando manter a calma, já não aguenta mais ver o time sendo prejudicado. E ele tem razão.
Não dá para entender como dentro de uma mesma partida o árbitro consegue tomar decisões completamente diferentes para o mesmo tipo de lance. É como se a cada rodada inventassem uma nova regra pro Corinthians. E isso, somado ao futebol apático do time, cria uma sensação de injustiça ainda maior. O torcedor já entra no jogo desconfiado, sabendo que, além de enfrentar o adversário, vai ter que lidar com o apito também. Mas, justiça seja feita, o problema do Corinthians não se resume ao árbitro. O clube precisa olhar para dentro, para sua própria bagunça, e resolver o que está errado. O torcedor não aguenta mais ver o time dependendo de lampejos de um ou outro jogador. O Corinthians precisa de estrutura, de planejamento, de estratégia. Precisa de gente que entenda que futebol é feito de gestão séria e não de improviso. Se continuar nessa toada, 2026 vai ser mais um ano de sofrimento, mais um ano de promessas quebradas e de elenco desmontado no meio do campeonato. E olha, não é falta de aviso. A torcida vem falando isso há tempos. Desde as primeiras rodadas já dava para ver que o time era limitado, que faltava qualidade e principalmente comprometimento. E o mais preocupante é ver que, mesmo com tudo isso escancarado, as mesmas pessoas continuam tomando as mesmas decisões erradas. O Corinthians tem que acordar. Não dá para depender de jogador que vive mais de passado do que de presente. Não dá para continuar achando que nomes como Romero, Michael ou outros da velha guarda vão resolver alguma coisa. O tempo deles passou. É hora de renovação, de apostar em gente que queira jogar, que tenha gana, que entre em campo com o coração na chuteira. A verdade é que o Corinthians precisa de uma nova mentalidade. Precisa parar de agir como um clube pequeno em algumas decisões e retomar o tamanho que tem. O torcedor não quer mais desculpas. Quer atitude. Quer um time que entre em campo para vencer, que lute por cada bola, que represente a história centenária que essa camisa carrega. E isso só vai acontecer quando as mudanças forem de verdade, quando a diretoria tiver coragem de romper com velhos hábitos e abrir espaço para uma nova era dentro do Parque São Jorge. O recado tá dado. A Fiel não é burra, não é cega e não vai aceitar mais essa mesmice. O Corinthians precisa se reencontrar, e isso começa de cima para baixo. Se o Fabinho Soldado continuar insistindo nas mesmas contratações, se o clube seguir preso a velhas fórmulas que já se provaram falhas, pode esquecer qualquer esperança de título. O torcedor quer ver um Corinthians diferente, moderno, competitivo, mas que nunca perca sua essência guerreira. E, enquanto isso não acontecer, a bronca vai continuar. Porque o amor pelo Timão é eterno, mas a paciência tem limite. E é aí que a gente entra num ponto que todo corintiano sente na pele, a falta de comprometimento de boa parte desse elenco. Porque o que mais irrita não é só perder jogo, é a maneira como o time perde. É ver jogador caminhando em campo, desviando o olhar quando tem que dividir uma bola, reclamando antes mesmo de tentar. O Corinthians sempre foi o time da superação, o time que corria até o último minuto, o time que ganhava jogo na base da garra, do coração, da raça. Hoje o que a gente vê é um grupo que parece anestesiado, como se o resultado não fizesse diferença. É triste, porque o torcedor não quer ver estrela, quer ver entrega. Quer ver o cara suar a camisa, brigar pela bola, lutar como se cada partida fosse uma final. E o que a gente tem hoje é o oposto disso. E o mais curioso é que, quando um ou outro jogador mostra vontade, a gente se surpreende, como se fosse algo extraordinário. Olha o ponto em que chegamos, comemorar o básico. E o básico no Corinthians sempre foi entrega total. O problema é que parece que muitos desses atletas ainda não entenderam o tamanho da camisa que vestem. E não adianta vir com desculpa de calendário, de arbitragem, de gramado. Quem joga no Corinthians precisa ter sangue nos olhos. E se não tiver, é simples, agradece, pega suas coisas e sai. O torcedor não aguenta mais ver jogador acomodado, jogador que entra em campo sem brilho nos olhos. E tem outro ponto. A diretoria parece viver em um mundo paralelo. Enquanto o torcedor se revolta, enquanto a arquibancada explode de raiva, os dirigentes seguem em silêncio, como se tudo estivesse sob controle. Mas não está. O Corinthians vive uma das fases mais delicadas dos últimos tempos, e fingir que tá tudo bem só agrava o problema.
É hora de encarar a realidade e tomar decisões duras. Jogador que não entrega, tchau. Executivo que não tem competência para montar elenco, tchau. É assim que funciona um clube grande. Porque o Corinthians não pode ser refém de ninguém. Quando o Dorival desabafa sobre a arbitragem, ele não está só reclamando de um erro. Ele está externando o que todo mundo sente. O time é prejudicado, sim, mas também se coloca em situações em que o erro pesa mais. E por que isso acontece? Porque o Corinthians não impõe respeito em campo. Antigamente, o juiz pensava duas vezes antes de errar contra o Timão, porque sabia que a pressão seria enorme, que o time reagiria, que o estádio viraria um caldeirão. Hoje, parece que perdeu esse peso. O adversário vem e joga tranquilo, o árbitro apita sem medo, e o Corinthians aceita. Isso é reflexo direto da falta de comando, da falta de postura, da falta de espírito competitivo. E não adianta pensar que vai resolver isso com uma ou duas contratações caras. O problema é muito mais profundo. É estrutural, é cultural. O Corinthians precisa de um choque de gestão, de uma reconstrução real, e não só no elenco, mas também na forma como pensa futebol. O torcedor quer ver um projeto, um plano, uma ideia de jogo, uma filosofia clara. E hoje o que se vê é improviso atrás de improviso. Cada treinador que chega tenta apagar incêndio, monta o time como dá, e no fim o resultado é o mesmo, um futebol pobre, sem identidade e cheio de desculpas. O torcedor corintiano tem um senso crítico aguçado. Ele percebe quando o time está tentando, mesmo que não vença. Mas o que dói é ver um Corinthians sem alma. É ver a bola rolando e sentir que nada vai mudar, que o gol do adversário é questão de tempo. Isso destrói qualquer esperança. E é nesse ponto que entra a cobrança sobre a diretoria. Porque não é possível que, com tanto tempo de problema, ninguém ali dentro tenha coragem de dar um basta. É preciso sacudir o vestiário, mexer nas estruturas, mostrar que o Corinthians ainda tem dono, o povo. Agora, quando a gente fala em mudança, não é apenas trocar nomes. É mudar a mentalidade. É entender que o Corinthians precisa se reinventar, precisa voltar a ser temido. E isso não se compra, se conquista. Se conquista com trabalho, com planejamento, com decisões firmes. E principalmente com respeito à torcida. A Fiel não quer promessas, quer atitude. E se a diretoria continuar fingindo que não escuta, o barulho vai aumentar. Porque a paciência do corintiano é grande, mas não é infinita. E outra, tem que parar com essa mania de achar que jogador caro é solução. O Corinthians já gastou demais com medalhões que não renderam nada. Tá na hora de olhar para o mercado com inteligência, de buscar oportunidades, de formar um elenco que jogue com fome. O torcedor prefere ver um garoto da base dando sangue do que um nome famoso andando em campo. E o que a gente quer é exatamente isso, ver o Corinthians de volta às origens, aquele time aguerrido, que enfrentava qualquer um de igual para igual, que jogava com o coração. A verdade é que o Corinthians precisa voltar a se respeitar. Quando um clube como o Timão perde o respeito por si mesmo, tudo desanda. E é isso que tem acontecido. Jogador que faz corpo mole e continua titular, dirigente que erra e continua empregado, técnico que tenta fazer milagre com elenco limitado. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. E só vai ser quebrado quando o clube entender que grandeza não se mantém no discurso, se mantém nas atitudes. A Fiel não vai abandonar. Nunca abandonou. Mas ela quer ver uma reação de verdade. Quer olhar pro time e sentir orgulho. Quer ver o Corinthians brigando lá em cima, incomodando, como sempre foi. E para isso, precisa de mudanças profundas. Precisa de um projeto sério, de uma diretoria comprometida e de jogadores que realmente honrem o manto. O Corinthians é gigante demais para viver de desculpas. É um clube de história, de conquistas, de superação. E é justamente por isso que o torcedor cobra tanto. Porque ele sabe o que esse escudo representa. Sabe o que é ver o Corinthians dar a volta por cima. E acredita que pode acontecer de novo, mas só se houver coragem para fazer o que precisa ser feito. Até lá, o que resta é esperar,
cobrar e continuar acreditando que um dia o Timão vai voltar a ser aquele Corinthians que fazia o coração da Fiel bater mais forte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Estou cansado de ser roubado aqui. A frase ecoou com força nas arquibancadas e tomou conta das redes sociais em questão de segundos. Mano Menezes, técnico do Corinthians, perdeu a paciência e deixou escapar o desabafo mais explosivo da temporada. O alvo? A arbitragem. O cenário? Um jogo quente, cheio de tensão, contra o Bragantino, onde cada lance parecia um teste de resistência emocional para o treinador alvinegro. Segundo relatos de bastidores, Mano já vinha acumulando irritação com o que considera uma sequência de decisões controversas contra o Corinthians. Fontes próximas ao vestiário falam em um clima de indignação coletiva. Jogadores, membros da comissão técnica e até dirigentes teriam concordado que o limite foi ultrapassado. O desabafo, porém, não teria sido planejado, foi puro impulso. Câmeras flagraram o treinador gesticulando, olhando fixamente para o quarto árbitro e repetindo a frase que rapidamente virou meme, manchete e pauta de debate esportivo: "Estou cansado de ser roubado aqui." O "aqui", dizem alguns, teria um duplo sentido, não apenas o estádio, mas o próprio futebol brasileiro, em que Mano acredita que o Corinthians tem sido sistematicamente prejudicado. Nos corredores do clube, comenta-se que a diretoria não pretende punir o treinador. Pelo contrário, o discurso interno é de apoio total, com a justificativa de que alguém precisava falar. Já entre os adversários e analistas, a reação é dividida. Há quem veja em Mano um homem à beira de um colapso emocional, e há quem o enxergue como porta-voz de um sentimento que muitos técnicos têm, mas poucos verbalizam diante das câmeras. Enquanto o STJD analisa as possíveis consequências da declaração, o torcedor corintiano se divide entre a preocupação e o aplauso. Para uns, o técnico apenas disse o que todo mundo sente. Para outros, o grito foi um sinal de desespero de quem vê a temporada se complicando. O certo é que o episódio marcou um novo capítulo na relação tensa entre Mano Menezes e a arbitragem. E, no meio do turbilhão, uma pergunta começa a ecoar pelos corredores do Parque São Jorge: até quando o técnico conseguirá manter o controle antes de uma nova explosão? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!